Sejam todos muito bem-vindos ao Domus Cast, o seu podcast católico. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter o meu irmão de comunidade, ele que também é missionário da comunidade Canção Nova, ele que é pregador da palavra de Deus, ele que é esposo, pai, né? E ele vai contar um pouco da sua história para nós, né? Ele que já está, que eu posso dizer, ele é da minha turma, né? A gente está há 20 anos aqui dentro da comunidade e ele vai falar um pouquinho da sua vida, da sua história, de como foi o seu ingresso na Canção Nova, mas antes também como foi a sua conversão pessoal. Partilhar um pouquinho da minha vida, minha história, da vocação que Deus fez na minha vida e continua fazendo aqui dentro da Canção Nova. Maurício, fala para nós, para o nosso público, né, quem não te conhece, né, fala um pouco da sua história, como foi a sua infância, onde você nasceu, né, para o povo conhecer um pouquinho, já ter um pouquinho da sua história no início. Eu sou natural de Belém do Pará, né? Tenho mais 3 irmãos, né? Meus pais também são do Pará, né? Hoje eles já faleceram, já moram no céu já. E ali nós fomos crescendo tudo juntos, né? Somos 4 homens, fomos crescendo, né? Uma realidade difícil ali também, né? Muito por causa da realidade ali local que a gente vivia ali, né? E experimentamos a bebida, né? Fomos experimentando ali a juventude, o sexo, então foram se dando ali ao longo da minha juventude, ali foi, né, crescendo ali, né? Eu lembro que muito por experiências ali com outros jovens, com outras amizades que acabavam fazendo com que a gente experimentasse algumas realidades que não são da realidade cristã hoje, né? Então, tive algumas experiências que marcaram a minha vida ali, né? Brigas, né? Uma experiência que ali a gente viveu muito, né? Por causa da realidade com meu pai, né? A gente tinha uma dificuldade ali, acabava chegando muito alterado em casa, bebido, né? E acabava quebrando muitas coisas dentro de casa, né? E a minha mãe, eu lembro que ela pegava eu e meus irmãos, tudo escadinha aí, nós 4, e a gente fugia para a casa dos meus tios, né? Em especial um tio que ele nos ajudava bastante ali, né? Para a gente poder evitar que acontecesse alguma coisa com a gente, né? A gente morava numa casa simples, uma unidade sanitária, apenas um compartimento, né? Eu lembro que nós dormíamos numa cama só, né? Um banheiro só único, né? E vivia uma realidade bem simples mesmo, assim, de ter poucas coisas, né? E ali a gente foi crescendo, aprendendo muita coisa na rua. Na verdade, eu aprendi muitas coisas na rua, né? O machismo e tantas outras coisas eu aprendi na rua. Até um ponto que ali eu recebi uma trombada com Deus, né? E aí, a partir daquele momento, não sei se já pode... Então, a gente vai entrar um pouco mais agora, dentro da sua história, mas é para a gente saber mesmo assim qual foi a base da sua infância, né? Seus pais foram presentes na sua história, na sua vida? Quais lembranças você tem da educação? Bem protetora, né? Bem presente. Meu pai, ele via trabalhando o tempo todo, né? Então, tinha mais essa ausência por parte de pai, né? E aí a gente acabava experimentando muita coisa e aprendendo muita coisa na rua. Mas os valores principais, eu lembro que meus pais eram muito presentes ensinando pra gente que era o certo e o errado, né? Ó, isso aqui é seu, se a gente ganhar alguma coisa na rua, não. Você pegou aonde? Onde você achou, né? E aí, dizendo, isso aqui foi fulano que me deu, né? Então vamos lá ver se fulano deu mesmo pra você, né? Amigo, deu. Então quando a gente pegar, não, isso aqui não é seu, então devolva. E aí a gente ia. Então eu fui aprendendo muito isso com a minha mãe, com meu pai, né? Meu pai mais ausente por causa da questão do trabalho também, né? E ele também bebia muito, né? E acabava ficando muito... Quando ele chegava em casa, a gente tinha muito pouco contato com meu pai, né? Aprendi muito isso, ele não faltava nada em casa. Isso era muito visível, né? Ele comprava tudo aquilo que era necessário para dentro de casa, né? Era o simples, mas nós tínhamos ali o necessário, né? E fomos criados assim, todos os 4 juntos. A gente ia para a rua,
brincava junto, quando tinha que brigar, brigava todos os 4 juntos, né? Mas tinha essa experiência dos valores, né? Eu aprendi muitos valores com a minha mãe. Minha mãe foi o grande referencial dos valores dentro de casa, ela ensinando, né? Então ela pegava os 4, eu lembro que ela pegava nós 4 e em cada momento ficava numa escala da casa, né? A gente já vivia ali a escala já, né? Ela, agora esse aqui vai limpar o quarto, esse aqui vai lavar o banheiro, esse aqui vai ficar do meu lado para aprender a fazer a comida, né? E ali a gente foi crescendo nessa realidade, tá? De uma mãe muito presente, meu pai mais afastado, muito também pela questão do trabalho, né? E a gente ajudando muito minha mãe também, né? Que o trabalho dela era lavar e passar roupa para fora, né? Então ela tinha um ferrinho aqueles ferros a carvão. Sim. E aí ela passava muita roupa e a gente ia muito entregar na casa do povo, né? Lembro que a gente viveu muito de ajudar minha mãe nesse trabalho, né? Quando meu pai trabalhava, né? E você disse uma realidade que a grande maioria das famílias vivem, né? O alcoolismo dentro da própria família. Você pode contar se o alcoolismo atingiu, assim, alguma parte da sua infância, por saber que seu pai bebia, aconteceu alguma coisa, assim, igual você disse que ele era muito trabalhador, mas a gente vê que hoje tem muitas famílias que sofrem com o alcoolismo, né? Sofre tanto por não ter essa presença do pai, ou porque o pai gasta só com a bebida, ou porque o pai é violento. Na sua realidade foi assim também? Foi, ele gastava muito com a bebida, né? E aí chegava bem alterado dentro de casa, a gente foi crescendo, vendo essa realidade ali, né? Dele beber quase todo dia mesmo, né? Então, acabava gastando mesmo, né? A realidade que a gente vê muito hoje, né? Das pessoas, elas estarem descompensadas a um ponto, e aí vai afetando tudo, né? Afetava relacionamento dentro de casa, né? Nós chegamos a um ponto de, para nós não sofrermos nada, nós chegamos a um ponto de amarrar o nosso pai. Quando a gente foi crescendo, ganhando corpo já de homem ali, então a gente derrubava meu pai. Eu lembro que a gente segurava cada um no braço, nós eram 4, né? Nós segurávamos para que ele não fizesse nada contra a gente. Tudo homem. Tudo homem. Então, essa experiência nós vivíamos muito. Antes fugíamos, a gente era menor, mas depois a gente viveu essa experiência de ver. Foi muito doloroso porque era nosso pai. Nós vermos que aquela realidade era de uma outra pessoa que chegava em casa. Aqui eu falo somente bebida, mas não sei se tinha outras coisas, né? Eu nunca descobri. Mas era uma outra pessoa que chegava dentro de casa. Porque também, né, Maurício, essa realidade que a gente falou aqui sobre do alcoolismo, geralmente ele é só uma ponta, né? Porque ele é uma coisa que puxa outra, né? Muitas vezes a pessoa começa com alcoolismo, daqui a pouco ela está usando algum entorpecente, né, uma droga, ou se não está indo para um adultério, né? E na sua família houve também casos assim de adultério? Eu lembro que meu pai cometeu, né, adultério com uma mulher, minha mãe depois perdoou ele, né? Era muito, muito tenso, né? Que minha mãe acabou entrando em depressão, teve depressão, né? E aí viveu um momento muito difícil ali, porque ela tinha experimentado a traição, né? Nós chegamos a conhecer a pessoa também na época, né? Ali sabíamos quem era, mas depois de um tempo, né, o pai acabou sendo perdoado pela minha mãe e retomou a vida ali, né? Mas foi um momento muito difícil, né? Ali, essa experiência do adultério do meu pai com a minha mãe, né? Que eles viveram, né? Porque nós presenciamos isso, né? Nós vivemos isso, né? Vimos, né? E pudemos acompanhar ali todo o processo, né? Mas eles permaneceram, isso foi lindo, o testemunho da minha mãe, que ela perdoou meu pai, assim, sabe? Eu vejo, né, hoje casado, hoje atendendo muitos casais, né? Eu e minha esposa, a gente sai em missão, prega encontros para casais,
Hoje a gente atende muitos casais e como é doloroso ver essa realidade hoje da traição. Claro, N motivos levam, né? Mas como tu falou, né? Às vezes o álcool ele é aquela ponta que vai levando a pessoa a experimentar muitas outras coisas, né? Prostituição, né? Adultério, drogas e tantas outras coisas mais. Né? Mas também eu não julgo meu pai não, sabe? Sim. Porque eu não sei como que foi a história dele, a história da infância, né? Como que ele chegou àquele ponto. Né? Então, hoje eu sei da minha história e da história que eu estou contando hoje com meu filho. Né? Sim. Reescrevendo uma reescrevendo história, uma história hoje, né? Minha, e escrevendo a história dele, né? Como pai hoje, né? E uma coisa que eu gosto muito, meu filho na escola, ele fez um bilhete e aí eles fizeram um cartão para ele, tipo, para pendurar no pescoço. E ele veio e me deu, né? Num dia dos pais, sim, ele me deu esse cartão. E nesse cartão eu fui ler, estava escrito, né? Uma foto ali, um desenho de um pai com filho. E atrás estava a frase: papai, eu quero ser como o Senhor. Eu quero imitar os seus atos e as suas atitudes. E aquilo marcou muito. Então, esse cartão, ele fica na minha mesa de trabalho. Ali, todo dia eu leio essa frase. Para mim não esquecer o exemplo que eu sou para ele. Né? Para que não que não vai errar, né? Não que não vá falhar. Mas ter a possibilidade, né, de recomeçar. Eu lembro que teve um dia que ele em casa, né, a gente teve uma experiência e é onde eu me abaixei para ele e pedi perdão para ele. Né? Disse assim: papai quer pedir perdão para você. Porque papai falou alto, papai foi grosso. Né? Ele olhou assim com os olhinhos cheios de lágrimas, né? Eu me segurando para... Deu vontade também de eu chorar ali. Mas eu vi uma experiência assim, fantástica, que foi essa de recomeçar, né? Como pai. Né? Eu falo sempre nos encontros, né? O pai que ele não tem essa capacidade de recomeçar com o filho, mesmo que ele erre, né? Mesmo que ele passe um pouco do limite ali, mas ele tem um desejo de fazer a coisa certa. Então, quando eu olho para a história do meu pai, eu me identifico assim, tinha vontade de acertar, ele tinha essa vontade de acertar, e eu amo demais meu pai, né? Rezo muito por ele, pela sua alma, mas tenho isso dentro de mim, né? Foi o pai que Deus me deu, né? A gente não tem como escolher, não né? escolhe, né? Mas tem como amar. Sim. Então eu fiz essa experiência. Maurício, essa questão de como foi a sua adolescência, né? Foi uma adolescência tranquila, foi uma adolescência mais difícil, com bastante tribulações? Porque você disse aí, na sua história que você vem narrando aí, seu pai era um pouco ausente por causa de trabalho, por causa do alcoolismo, né? E como que você fez para ter um referencial masculino, né? Porque vocês eram 4 homens, vocês são 4 homens, né? E como que vocês lidaram com essa ausência paterna? Essa referência lá fora, né? Com os outros amigos, com outros, não digo amigos, mas colegas ali, né? De juventude, ali foram aprendendo, e aí foi aprendendo sexo cedo demais, né? Masturbação cedo demais, e ali não que seja certo, né? Mas foi aprendendo ali. E tantas outras coisas, né? Muitos namoros, né? Muito sexo cedo já, né? Então, fui experimentando sem limite, não tinha limite, né? À medida do que é certo e o que é errado, eu fui aprendendo, e muitas coisas eu ouvia muito minha mãe falar: isso aqui é certo, né? Isso aqui é errado. E o que a gente conseguia conversar com ela, claro que por ser homem, né, a gente acabava evitando, né? Sim. E a gente não conseguia falar com o meu pai. Conseguia falar com a minha mãe, né? Em alguns momentos, mas a maioria das coisas a gente ia aprendendo tudo na rua. Os valores errados, a mulher como um objeto, né? Eu vi aprender o verdadeiro valor da mulher
no caminho de Deus, na segmento da caminhada que eu fui aprendendo, né, a partir depois daquele primeiro encontro que eu tive com Deus, lá em 98, e ali eu fui aprendendo esse caminhar com Deus, né, me ensinando a ser homem, procurando conhecer o que realmente é o correto para a visão do homem. Mas ali na adolescência, tanto na pré-adolescência, adolescência, ali na juventude, foi um tempo assim de muito desregramento na questão do sexo, né? E com a sexualidade, assim, você falou que experimentou muito cedo. Começou como? Como e com qual idade, né? Porque hoje a gente vê que falar que naquela época, 40 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, você tinha contato com a pornografia, né? Que a gente imagina que não era tão escancarado como hoje. Hoje está, né, super fácil, né? Mas o acesso, né? O acesso, né? Por causa do advento da internet e tal. Mas e como que você teve esse acesso, um pré-adolescente, um adolescente, à pornografia, à sexualidade, né? Conta para nós um pouco. Naquele tempo o acesso era através de revista, né? Eram muitas revistas, não falando o nome da revista aqui, né? Mas tinha as revistas naquela época que hoje são digitais, bancas, né? Nas bancas de revista tinha lá, e a gente acabava pegando dinheiro aqui e acolá, né? E comprando, né? Aí um emprestava pro outro ali, né? Como a gente aprendia tudo na rua, e aprendendo, masturbação é bom, é isso e aquilo, e aí ia um ciclo vicioso que aí depois entrou, né? Então eu lembro que a partir dali dos 10, 11, 12 anos ali, né? Já o sexo foi muito, muito presente. Então com 18 anos eu já era um profissional ali nessa questão da sexualidade ali, né? Se houvesse, né, essa realidade, mas já era muito praticado ali, já experimentava muito ali, né? O foco principal meu era esse, né? Ter experiência sexual, né? Ali, né, saindo nas noites, né, com os amigos, né? E experimentando ali a sexualidade, o sexo em si, né? E sem valor nenhum. Sem valor nenhum. A mulher era um objeto e um grupo que a gente andava, a gente queria apenas usar as mulheres. Foi esse contexto que eu fui experimentando. Objetificava a mulher, né? Só olhava ela como um objeto. Só, né? Como objeto, né? Claro, a partir de como eu não fui ensinado corretamente, sim, o que eu aprendi no mundo, para mim era o correto. Então, se eu não tinha aquela base dentro de mim do que era o correto, eu olhava para meu pai e para minha mãe, eu via ali um exemplo, né? Sim. De casal. Eu lembro que uma vez eu falava numa roda de amigos, a gente estava bebendo, curtindo ali, e aí eu falava, olha, um dia eu vou casar, um dia eu vou ter minha esposa, um dia eu vou ter meu filho. E aí eles falaram, não, que isso, larga disso, né? Isso doidice tua. Eu falei, não, um dia eu vou fazer isso, né? Mas nem imaginar que depois, né, mais lá na frente, Deus ia construir isso dentro de mim e tornar real. Te dar uma família, né? Chegar a ter uma esposa, filhos, né? Você teve uma vida bem desregrada também na área da sexualidade, né? Já depois ali da adolescência, né? Aí mais pra frente você vai contar aquela história que você chegou a ter, né, um filho, né? Isso, a gente chegou a engravidar uma menina que a gente teve um relacionamento, né? Hoje ela tem a família dela, e ali a gente acabou experimentando, não tinha Deus, né? Não tinha essa experiência de Deus, de conhecer Deus. E ali ela acabou engravidando, né? E a gente, eu acabei levando ali ela para uma clínica para fazer aborto, né? Paguei, né? Pagamos. E aí foi feito aborto, né? Claro, depois eu confessei, né? Depois que eu encontrei com Deus, todo o processo, ela também se confessou, né? Mas vivemos essa experiência, né? Que na época a visão que a gente tinha naquela época era estragar a minha vida, né? Estragar a minha vida, porque o prazer era só curtição, era só curtição, né? Então
E ela também, né? E, claro, hoje ela é na igreja, né? Nós somos amigos, né? Nós, né? De vez em quando a gente acaba se falando ali, já faz um tempo que a gente não se fala, mas hoje ela tem a família dela, né? Eu tenho a minha, mas foi uma experiência assim que marcou muito, né? Marcou nesse sentido de eu olhar para trás e dizer assim, nossa, eu posso escrever uma história melhor, eu posso recomeçar, né? Claro, o meu foco principal era o prazer, era a curtição, era curtir, era experimentar, era querer ter sexo todo dia, né? Então, se eu pudesse, eu teria sexo todo dia. Acabou que foi virando um vício, né? Isso. Se tornando um vício. E é bom também a gente abordar que, nesse caso do aborto, tanto para a mulher que faz o aborto, tanto o homem que patrocina o aborto, ou para alguém que participa do aborto, para você voltar a ter uma vida dentro do núcleo da igreja, é preciso que se confesse, tenha um arrependimento e que seja autorizado ou pelo um bispo ou pelo sacerdote, né? Que volte a ter comunhão com a igreja, né, Maurício? Isso, aí na época, né, tinha um sacerdote na minha paróquia que ele era autorizado, né, para atender esses casos, né, de confissão. Aí depois que eu entrei na caminhada, ali eu fui, aí me confessei, contei toda a minha história para ele, né, e ali, né, claro, já estava enganjado também na igreja, né, que o arrependimento também busca também esse compromisso, né, de serviço na igreja, né. Então já estava ali já fazendo essa experiência também de serviço, então ele já me conhecia também, né? Então, mas foi um marco ali, depois que eu entrei na caminhada, né, que aí eu larguei e minha vida tomou uma nova guinada, né, de entender as coisas que estavam erradas e tentar agora acertar. Então tive essa oportunidade de fazer isso, mas se pudesse voltar atrás, né, não pode, né, então, claro, com a mentalidade que eu tenho hoje eu não faria, né? Sim. Mas naquela época eu não tinha essa mentalidade, não tinha esperança, eu na verdade nem acreditava em Deus, né? Sim. Tinha isso comigo, eu não acreditava em Deus. Eu comecei a acreditar em Deus quando Ele começou a mudar a minha vida, quando eu tive essa experiência de ver que uma força maior do que eu me sustentava e me guiava para reescrever minha história. Então, aí agora a gente vai entrar nessa parte, né, de como foi o seu encontro pessoal com Cristo, né? Depois de uma vida assim meio desregrada, voltada à sexualidade, ao hedonismo, né? Só o prazer pelo prazer, né? Então, como que você teve essa trombada com o próprio Cristo, né? Você foi à igreja, foi convidado? Como que foi? Como que se deu isso? Eu lembro que eu só tinha feito a primeira Eucaristia porque até meus pais ficavam falando muito, né, de fazer a primeira Eucaristia. E aí acabei fazendo, mas minha vida não mudou nada, não. Era pequeno, fiz a primeira Eucaristia, mas tinha esquecido completamente. E eu lembro que sempre minha mãe sempre falava para mim ir para a igreja, né? Vai para a igreja, vai lá na igreja. E perto da minha casa, perto da casa dos meus pais, tinha a igreja de Santa Rita de Cássia. E aí ela acabava falando ali, né? Vai lá na igreja. E eu lembro que no final de semana que eu passei curtindo, bebendo, né? Quando eu cheguei no final de semana em casa, no domingo, ela acabou falando aquilo, né, pra mim de novo, para com essa vida e tal, para de beber tanto e tal. E ela disse, vai na igreja e tal. E eu lembro que eu fui tomar um banho, disse, eu vou tomar um banho para sair. E fui tomar um banho e ali tomando um banho, me veio uma vontade muito grande de chorar. E ali acabei chorando muito ali tomando banho, né? Depois me aprontei e saí. Mas não saí para curtição. Eu fui lá na igreja. E lá na igreja, Santa Rita de Cássia, eu sentei no último banco e ali eu comecei a falar para Deus tudo que eu tinha feito. Como que se eu pudesse vomitar, para mim, eu estava vomitando tudo aquilo que eu tinha feito. E fui contando ali para Deus e falando para Deus, se realmente tu existe,
muda a minha vida hoje. Porque o que eu fiz ontem já passou e o amanhã não existe. Eu vivo hoje, né? Eu falava isso lá atrás. Já era o PHN. Já era o PHN. E eu falei para Deus isso, chorei muito, né? Ali chorei muito falando isso para Deus. Depois que eu parei de chorar, como que uma força ali amorosa foi derramada dentro de mim. Que legal. Eu parei de chorar e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu pedi uma Bíblia para minha mãe. E aí fui para o quarto e fiquei devorando aquela Bíblia, lendo. E a partir daquele dia, a minha vida tomava um novo rumo. Depois eu voltei todo dia naquele mesmo horário na igreja. Certo. Para falar com Deus, mas já com uma outra vida que eu já estava vivendo. E aí, no 8º dia, era um grupo de oração que ia acontecer lá. E aí, participei do grupo de oração e foi o grupo de oração ali da Renovação Carismática que fez com que eles me acolheram muito bem, né? Vivi uma experiência com os irmãos, com as irmãs ali, de muita fraternidade, de muita pureza também. E aí eu fui aprendendo ali já nesse amor, né? Foi vivendo já a sadia convivência. Isso, já fui vivendo aquela sadia convivência, fui experimentando e acabou aquele grupo de oração ali sendo toda a minha base, né? Na caminhada, na renovação carismática. E aí até depois eu encontrar com a Canção Nova. Conhecendo a Canção Nova e aí, através de uma pregação do Padre Jonas, né? Que estava passando, eu conheci a Canção Nova. A primeira coisa que eu conheci da Canção Nova foi o Padre Jonas. Mas pela televisão? Pela televisão, ou pelo uma pregação. A pregação, eu lembro que eu fui, lá só passava naquela época a Canção Nova pela quem tinha antena parabólica. E aí eu fui fazer uma visita, depois que eu estava enganjado ali no grupo de oração, fui fazer uma visita de atendimento numa senhora, né, na casa dela, e estava ela e o esposo, e aí ela disse, vai passar uma pregação da Canção Nova. Na casa dela tinha parabólica. Sim. E eu fui e fiquei olhando. E aí eu vi o Padre Jonas, era na hora que estava começando a pregação, o Padre Jonas pregando, o PHN, certo, e falando das coisas da Canção Nova, tudo que a Canção Nova vivia, e eu disse, nossa, esse padre vive o que eu vivo. Eu ia para a missa todo dia, né? Fazia leitura da palavra, rezava o texto. Sim. E aí ele falava, nossa, esse padre vive o que eu vivo. E eu preciso ir para a Canção Nova. Né? Eu preciso ir para a Canção Nova. E aí tomei a decisão de assim, quero vir morar em Cachoeira Paulista. Fui conhecer a Canção Nova. Né? Aí eu escrevi uma carta, né? Contei toda a minha história. Sim. Pro Padre Jonas, tal. Peguei o endereço, consagrei aquela carta a Nossa Senhora e mandei para Cachoeira Paulista, né? Mandei para cá. Depois de quase 3 meses, volta a resposta do Padre Jonas. Isso não tinha sido para o vocacional, tinha sido para o Padre Jonas. O Padre Jonas, nem sabia de vocacional, não sabia nada. Né? A experiência que eu tive ali de conhecer a Canção Nova naquela pregação, sim. Eu disse, eu tenho que morar com esse padre, eu tenho que morar nessa comunidade. Mas não sabia como morar, né? Apenas escrevia a carta e dizia assim, só estou aguardando o final da carta. Eu terminava a carta dizendo assim, eu estou aguardando o seu parecer para mim poder arrumar minhas coisas e ir embora para ali. E, claro, quando a resposta do Padre Jonas, né, que eu tenho até hoje a carta, ele agradecia muito, né, tudo que eu escrevi, tudo que eu contei ali, mas ele dizia assim, calma, não vem ainda não, conheça a Canção Nova, conheça as nossas casas de missão, procure uma casa de missão. Né? Foi aí que eu fui saber de casa de missão, o que é casa de missão. E aí fui ver a casa de Palmas, Tocantins. Né? Era mais próximo. Era mais próximo. Né? Hoje, com 20 anos, né, contemplo a criação da Canção Nova em Belém do Pará. Né? A Canção Nova começando, né? E aí fui em Palmas, né? Visitei a Casa de Missão em Palmas e ali
vivi a experiência de conhecer a Canção Nova, né? Os membros da comunidade, pessoalmente, né? Que hoje são sacerdotes, né? Na época, Padre Bruno, Sim. Padre Anderson, né? Padre Arlon, Padre Luísio, né? Tudo seminarista. Tudo né? era seminarista. Tinha acabado de chegar na teologia. Na teologia fazia lá em Palmas, na casa de missão, estudando com o Dom Humberto ali, né? Que o Dom Humberto ficava próximo deles, né? Para conhecer todos os seminaristas, né? Para acompanhar ali o tempo de estudo deles, né? Então, eu fiz essa experiência de conhecer a Canção Nova em Palmas e, a partir dali, eu comecei o caminho vocacional. Isso a gente já está ali no ano de 2003. Eu ia perguntar isso agora, qual ano que era? E ali já começou 2003, 2004, né? E aí, em 2005, eu ingresso na comunidade. Eu fiz 2 anos certinho de caminho e depois desse tempo de discernimento, sendo acompanhado ali, né? O Padre Roger Luiz foi o meu acompanhador durante esses 2 anos, né? Ele era seminarista e é ele que me acompanhou esses 2 anos lá em José Walter, né? Que é nosso vizinho aqui. Sim. Tocava nos encontros vocacionais, né? Lá, eu digo assim, José Walter, tocava nos meus encontros vocacionais, né? E foi essa experiência que eu vivi, né? Nesses 2 anos, fazer o caminho vocacional, e no dia 6 de agosto, né, dia da transfiguração do Senhor, de 2005, eu ingressava na comunidade. E agora vamos então entrar nessa parte, né, da sua vida, que é o ingresso dentro da comunidade, né? Porque você falou um pouco como foi o seu caminho vocacional, mas para você, foi muito difícil a entrada dentro da comunidade, porque geralmente a gente vem com um pensamento, o que é a comunidade. Aí quando a gente se depara com outras coisas, né, que eu digo assim, que a gente vai vivendo, porque tem regras, né? Sim. A comunidade, ela existe uma regra de vida que você tem que comportar dentro da sua vida também, colocar dentro da sua vida. E a gente imagina que não, eu vou chegar, vou fazer acontecer, porque eu sou bom, eu prego, eu canto, eu toco, né? E eu faço acontecer. Mas quando a gente se depara dentro da comunidade, a gente vê que às vezes a gente fala, nossa, mas eu me achava tanto e eu não sou tanto assim. Com você existiu isso, assim, de acontecer? Existiu, né? Até porque quando eu entrei para a Canção Nova, Deus me colocou ali a coordenar a juventude, né, da renovação em Belém do Pará. Então, eram muitos grupos de oração, era uma juventude que eu fazia essa experiência de estar junto com eles, mais à frente. E quando eu entrei para a Canção Nova, eu imaginei que a gente acabei imaginando ali, nossa, vou estar à frente disso, vou estar à frente daquilo, já quero namorar, já quero casar, né? Que essa vontade me acompanhava, né? Não, eu quero namorar, já quero casar, né? E cheguei aqui, fui vendo que o negócio não era desse jeito, do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que a gente quer, na verdade, né? E sim do jeito que deve ser para ordenar as coisas dentro da gente, né? Então, porque infelizmente, muitas desordens dentro de nós, né? Então, eu experimentei muito desordens de querer fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito, né? Da minha maneira. Então, essas 3 realidades, havia uma desordem dentro de mim, né? Por causa também da minha história, né? Por causa de tudo que eu carregava. E que na comunidade, Deus, na pedagogia, né, interna, da ordem dentro da comunidade, foi ordenando cada coisa, né? E aí acaba doendo um pouquinho, né? Machucando a gente, causando atrito, mas em meio a tudo, Deus vai nos santificando. Na época, eu acabava não entendendo, mas depois eu posso entender que toda a ordem que Deus fez em mim me ajuda a ser um bom pai hoje, né? Um bom responsável no setor que eu estou hoje, me ajuda, né? Porque tudo está interligado dentro de nós, eu acredito muito, né? Então, claro, até hoje o processo de conversão acontece, né? Acho que hoje é mais rigoroso do que antes, por causa
da noção que a gente tem hoje, né? Da noção que eu tenho hoje da caminhada, né? Então, eu acredito que tudo que Deus foi ordenando ali, né? Eu lembro que eu já queria entrar, já queria namorar de qualquer jeito, né? Mas sabia que aqui tinha um tempo, olha, de conhecimento, de caminho de namoro, né? De acompanhamento com os formadores. E eu fui aprendendo também isso, né? Na minha cabeça, eu poderia decidir tudo sozinho, né? Mas não, aqui tinha que decidir junto com outras pessoas. E é bom também, né, Maurício, a gente explicar, né, para quem nos ouve ou nos assiste, que dentro do processo do caminho vocacional existe um tempo, mas dentro da comunidade, quando você ingressa, também existe um tempo, né, que a gente diz que é os 3 primeiros anos ali de experiência na comunidade. Né? Você entra como discípulo, depois você passa você entra como pré-discípulo, discípulo, e depois você entra para o ingresso, se você aceita, para o juniorato, né? Então, esses 3 primeiros anos que é o ano de formação, né? Você se adentra dentro do carisma Canção Nova, né? Então, a sua cabeça tem que estar toda voltada para as coisas da comunidade, né? Então, é importante dizer isso para quem pensa em fazer um caminho vocacional, né? Não chegar assim tão cru, igual eu cheguei, igual você chegou, né? Até mesmo para o caso, igual o Maurício falou, né? Para um namoro, existe um tempo, né? Sim. Para até começar. E a gente já vai falar sobre isso, né? Como que se deu esse sentimento pela Jaque. Mas agora vamos falar um pouquinho também, para você, como foi o pré-discipulado e o discipulado para você? O pré-discipulado foi Eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu deixei tudo lá, né? Deixei emprego, deixei família, sonhos, né? E entrei para a Canção Nova para viver o pré-discipulado. E eu dizia muito para Deus, ó Deus, se eu não estiver realizado na alma, quando eu deitar no primeiro dia, na Canção Nova, no quarto, que eu vou deitar na cama ali, se eu não estiver realizado na alma, eu vou voltar para casa. E há 20 anos completando, né, eu nunca tive essa dúvida na alma. Sabe? Foi uma experiência que me marcou muito, né? Que vocação é isso, é você realizar o mais profundo do ser como pessoa, né? É você se realizar em Deus. Você encontra, nossa, isso aqui é a minha vocação. Claro que essa realização passa pelos moldes aonde Deus te constituiu para ti viver aquela vocação. E ali no pré-discipulado, né, houve muitos desafios ali para obedecer, né? Eu já entrei com 29 anos, né? Então eu tive que obedecer. Esse obedecer 29 para 30 anos ali, né? Já feitos ali, uns 30 anos, já no limite, né? Tem um limite para você entrar na Canção Nova, na comunidade do núcleo, na comunidade de vida, né? Maurício, até pegando um gancho nisso que você falou, por isso que a comunidade ela estipula um limite, né? Porque dentro da comunidade nós temos um dizer, comece com o jovem, porque com os jovens é mais fácil. Isso é uma palavra fundante também, né? Mas para dizer assim, por quê? Porque o jovem de mais idade, acima de quase seus 30 anos, já está enrijecido, né? Porque já viveu uma vida ali, já teve suas coisas. Então, com o jovem é mais fácil começar. Então, isso que você falou é tão pertinente, né? Porque eu também entrei com a idade um pouco avançada. Como para mim também foi difícil ter que escutar algumas coisas, ter que ver algumas coisas, ter que deixar algo, e você fala, não, mas isso aqui, se eu fizer desse jeito é melhor. E você baixar a bola e falar assim, vou obedecer, né? Porque quando a gente entra com essa um pouquinho mais jovem, mais tempo, né? Às vezes fica difícil você submeter coisas pequenas, coisas assim que lá fora você fazia. Eu lembro que uma vez eu queria comer um ovo, fritar um ovo ali, né? Para botar no pão ali, deu vontade. E isso eu fazia na minha casa, né? Eu trabalhava, né? E aí comprava e fazia. Mas aí a coordenadora veio e disse, não, a quantidade de ovo é pouca.
Vamos esperar para a gente ter uma quantidade maior de ovos para fritar para todos os membros da casa. E a casa era grande, né, no pré-discipulado, né? E ali me revoltou muito dentro de mim. Porque eu não posso comer um ovo, né? Eu lembro desse fato, né? De você ter que esperar toda a casa ter um ovo para poder... E aí eu lembrei também da minha história, né? Que eu lembro que quando minha mãe ela ia cortar os bifes, ela cortava em quantidades iguais. Que desse para todo mundo. Que desse para todos. Aí eu lembrava realmente. E aí isso que é importante. Você olha para a sua história, olha para a minha história e diz assim, nossa, por mais que tivesse rangeu ali dentro de mim, mas eu disse, nossa, eu vou me submeter. Então quem já tem uma vida estruturada para desestruturar, né? Por isso que para o jovem é mais fácil, né? Porque o jovem ele está começando, está moldando ali os projetos da vida dele, então é mais fácil dele adentrar nessa realidade, né? E ali teve isso de você pensar em todos o tempo todo, isso, você se submeter, né, a esperar. Eu lembro que eu já queria namorar, né? Você tem que esperar o processo, você tem que ser acompanhado. Não, eu já sei quem eu quero namorar, eu gosto dela, eu já queria falar, não, você não pode ainda, né? Tem que viver todos os processos formativos internos da comunidade. Então, para quem já tem, já viveu muitas experiências, eu queria logo já definir ali o meu estado de vida, né? Mas não, tinha que retroceder, esperar e caminhar junto com aqueles que foram constituídos meus formadores na época. Então, foram desafios de convivência, desafios da providência, ali no pré-discipulado, vários desafios. Temperamentos, né? Temperamento, de você conviver com os irmãos, imagina uma casa ali com várias pessoas de vários estados ali, né? Eu vim lá de Belém do Pará. Vai ter gente que veio do Amazonas, Padre Bruninho, né? E tantos outros que vieram de várias partes do Brasil. Ali você tem que conviver com as culturas e dentro dessas culturas cada um com um temperamento. Gente que é mais expansivo, tem gente que já é mais introvertido, né? E eu também tive muita dificuldade, né? De no início você entender que as pessoas elas não precisavam ser igual a mim, né? Então, porque o que acontece? Você chega assim, você fala, não, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado. A pessoa, não, mas eu aprendi assim, né? São João Beckman, ele diz assim que a vida comunitária ela é uma via de santificação. E é verdade, né? Porque é muito complicado você falar assim. Eu chegava e falava assim, eu faço cuscuz desse jeito. Outro, não, mas eu não faço assim. A outra, eu gosto desse jeito, eu gosto com sardinha, eu gosto com calabresa, né? Então, nessas coisas do dia a dia, até mesmo eu convivi, você vai saber, tinha um irmão, a gente acordava de madrugada assim, tudo a gente fazia de madrugada, né? Porque a gente acordava muito cedo. Acordava cedo e ia passar pelo irmão, bom dia. O irmão fechava a cara e ia. Mas aí começamos a ver o processo dele, de que ele uma vez ele partilhou, eu não consigo dar bom dia e ter ânimo para falar com ninguém antes das 8 da manhã. Eu falei, nossa, eu já acordava elétrico e tal, e vamos correr, vamos brincar, vamos... Nossa, então assim, para dizer, existe um tempo para cada um e um respeito, né, pela história, pela vida da pessoa, né? Então isso dentro de uma vida comunitária influencia muito, né? Sim, eu sanguíneo, né, muito acelerado, hoje também tirei o pé um pouquinho do acelerador, mas antes acabava mesmo empurrando as pessoas no sentido do temperamento. Às vezes a pessoa, né, você queria conversar no meu quarto, eu queria conversar até mais tarde, e a pessoa queria dormir, né? Até nisso, coisas do cotidiano mesmo, né? Que você quer ali conversar, você quer falar, você quer contar uma história ali que você viveu durante o dia de trabalho, e aquele irmão não quer ouvir. E tem que respeitar, né? E tem que respeitar. Às vezes, queria fazer estudo bíblico, né? Eu fazia estudo bíblico, eu lembro, no banheiro, porque os irmãos... Não queria luz acesa. Não queria luz acesa, então eu ia para o banheiro para poder fazer o estudo bíblico, né?
Já tem uns que gostam de fazer adoração à noite, outros gostam de fazer adoração de manhã, né? De madrugada. Então é respeito, né? Então isso é saber conviver com todos, né? Agora, Maurício, vamos entrar numa seara que é boa, né? Como você começou a gostar da Jaque? Da Jaqueline, foi de início, foi saindo do pré-discipulado, do discipulado, ou já foi mais para frente? Como que foi? Foi antes, na verdade, foi ali, né, no meu pré-discipulado, né, em Cachoeira Paulista, 2006, né, 2005, aí depois houve dois prés, né, que eu ouvi dois prés, né. Em 2006, ela veio da Casa de Missão de Lorena para morar em Cachoeira Paulista, e ela foi morar na vila ali, né, na chácara de Santa Cruz, e eu trabalhava bem em frente. E ali, eu lembro que todo dia a gente ia para adoração com o Padre Jonas, 6 horas da manhã, na Capela Santa Rita, e lá eu percebi que ela estava indo, né? E eu lembro que eu rezava, né? Olha, no pré-discipulado eu já rezava assim, oh Deus, dá uma esposa, isso, aquilo e tal. E aí eu olhava para ela e dizia assim, ó, pode ser igual a essa aí, ó. Ela já era mais tempo de comunidade, né? Ela tá para os 25 anos, já 26. E eu dizia assim, ó, pode ser igual a ela, né? Eu lembro que tinha algumas irmãs, Vanúzia, a Jaque, minha esposa, né? E ali, e o Padre Jonas conduzindo a adoração, né? E ali eu falei, ó, e aí ela adorando ali Jesus, eu falei, ó, ela tem que ser uma assim, ó Deus, que adore, que goste mais de ti primeiro. E ali foi, ele então, de vez em quando foi rezando e pedindo. Eu lembro que aconteceu um outro momento que eu passei na capela, na Sagrada Família, e ela estava adorando. Aí eu parei, olhei entre as janelas e disse assim, ó Deus, e o Santíssimo estava exposto, né, ali na adoração. Eu falei, ó Deus, pode ser igual a ela, Deus. E aí, depois uma terceira vez, quando eu encontrei ela na chácara, que eu a vi de frente ali, né, eu falei, nossa Deus, pode ser ela. Eu falo isso para ela, né, que antes eu usava o modelo dela para dizer que eu queria uma mulher igual a ela. Nas 2 vezes. Na terceira vez, eu entendi que eu podia pedir ela para Deus, né? E ali eu pedi para Deus, claro, eu fui tentando me aproximar ali, né? Mas acabou terminando o pré-discipulado, eu fui na época pro noviciado, né? Que depois virou discipulado. Fui pro noviciado e ela foi remanejada para outra missão, para Campinas, né? Então, no ano seguinte foi o ano do noviciado, que depois, no terceiro ano, a gente foi ali, né, sendo acompanhado pelos formadores, fomos se aproximando para que no ano seguinte a gente começasse a namorar. Né? E nesse desenrolar, nós começamos a namorar em 2009. Né? Então demorou ali. Então aquilo que eu imaginava de 2005 a 2009. Então, tipo assim, não foi do meu jeito, né? Foi daquele jeito que eu achava que tinha que ser, na hora do jeito de Deus. E tudo isso foi bom porque foi ordenando dentro de minha castidade, foi ordenando todas as coisas, saber esperar, eu deixando Deus me ajudar a dominar o homem dentro de mim, o instinto, o momento certo, isso, né? Então, eu vejo que foi um treinamento, como o Padre Jonas, né, nos ensinou, esse treinamento que depois ia me ajudar lá na frente, né? Me ajudar hoje como esposo, como marido, né? Que hoje, ainda como casado, nós vivemos a castidade, Sim. né? Eu acho que é mais difícil viver a castidade. Muito mais difícil. Do que antes. E assim foi. Aí depois começamos a namorar, ela veio, aí ela morando em Campinas e eu morando em Cachoeira Paulista. Você teve que escrever carta? Tivemos que escrever carta para caminho de namoro, para namoro, né? Todo o processo ali nós tivemos que escrever. Eu escrevi a carta, aí o formador escreveu a carta.
ela escreve a carta, a formadora dela escreve a carta, são as 4 cartas, né? Sim. Que vai ali para as nossas autoridades de conselho para poder dizer assim, é esse tempo realmente vocês podem namorar, né? Para ter esse acompanhamento. Né? A gente foi começando a namorar à distância, né? Então a gente se via uma vez por mês, ou eu ia em Campinas ou ela vinha para Cachoeira Paulista. Ele foi quase 2 anos de namoro assim. Eu em Cachoeira Paulista e ela em Campinas. E aí depois a gente viu que a gente precisava de um tempo mais para... Tinha um tempo já de noivar, mas a gente precisava de um tempo mais para conviver mais próximo. Aí ela veio para Cachoeira Paulista, nós ficamos mais 6 meses, né, juntos na mesma casa de missão, né, em Cachoeira Paulista, ela no apartamento que ela morava das moças, eu no apartamento na casa dos homens, né? Cheguei até a morar com você na época que você morou ia junto, né? Que já estava prestes para casar, né? E aí foi, aí a gente recomeçou o namoro, namorando aqui em Cachoeira Paulista, né? E assim foi até sair o nosso noivado. Aí de novo, mais 4 cartas, né, para pedir o noivado. E depois desse 1 ano de noivado, a gente pediu o casamento, mais 4 cartas. Né? E aí casamos no ano de 2013, no dia 12 de outubro, né, de 2013, né? Nosso querido Padre Jonas, tivemos a graça dele celebrar o nosso matrimônio, né? Com mais 3 casais da comunidade. Foi o primeiro grande casamento da comunidade ali, no centro de evangelização. O santuário ainda não estava finalizado. No ano seguinte, 2014, né, que concretizava o santuário, a gente casou ali em 2013. E aí ele foi celebrado pelo Padre Jonas, né? Com mais 3 irmãos casaram, 3 casais, né? No total 4 casais. Então, aí depois do matrimônio, vocês demoraram para ter filhos? Né? Porque você também, eu imagino que todo mundo casa quer isso, quer ter os filhos que Deus vai nos dar, né? Então, conta um pouco como foi a chegada do Rafa. O Rafael é um presente de Deus pra gente, né? Porque logo que a gente casou, a gente foi tentando, mas aí houve um episódio aí que, né, deu um novo rumo, né? Teve um episódio lá, né, que eu não contei aqui, né, em 2009, mas o episódio do nosso casamento, né, que ali a gente viveu tentando engravidar, né, e a gente não conseguia, e aí eu descobri que eu estava ali com varicocele, né? E aí estava impedindo de a gente engravidar. E aí acabei tendo que fazer 3 cirurgias de correção, né? E aí depois, mas isso durou um processo de 5 anos, né? Então, em 2018, que a gente conseguiu, a gente já estava morando numa frente de missão, né? Em Paulínia, São Paulo. E ali tivemos a graça, né? Depois da 3ª cirurgia, 3 meses depois, tivemos a graça, né, com a intercessão do São Rafael, do Arcanjo Rafael, que a gente consagrou e que deu o nome para ele também. Foi por isso que a gente deu o nome, Rafael, né? Porque foi uma intervenção divina mesmo, né, ali de Deus, né? Claro, passou pelas mãos dos médicos, a cirurgia, mas também da presença de Deus ali. E aí veio o Rafael, né? E tá aí, já com 7 anos de idade, né? Correndo. Meninão, esperto, né? E aí não veio mais, estamos esperando aí. Né? Deus pode nos surpreender, né? Maurício, também existe um fato na sua história, junto com a sua família. A Jaque passou por um momento muito difícil, né? Passou. Conta para nós qual foi esse momento difícil que abalou a sua fé, ajudou a você ter mais fé. O que você pode falar para a gente sobre isso? Foi uma experiência de muito abandono em Deus, né? Nós casamos e logo depois nós ganhamos a viagem. Logo depois a gente casou, dias depois do casamento, e a gente foi para Natal, né? E ali Natal
já que no 11º dia das nossas férias ali da lua de mel, ela teve um AVC hemorrágico. E foi uma correria ali, porque eu tive que, no hotel que a gente estava, eu tive que descer com ela no colo, vestir, né? E aí ela como tivesse, estava estourando alguma coisa dentro da cabeça dela, né? Que era o AVC que estava dando, né? E por muito cuidado de Deus ali, né, nós conseguimos levar ela para uma emergência, e na emergência foi verificado isso, né? O que aconteceu ali com ela. Ela foi sedada e depois nós tive que levá-la para um outro hospital de neurologia lá no Rio Grande do Norte, Natal, e ali ela teve que ir para a UTI. E ali foi um momento de abandono em Deus, né? Que eu tive que abandonar a minha esposa, né? Tive que abandonar tudo ali. Eu lembro que eu fui até na porta da UTI deixá-la entrar. Os médicos me colocaram a situação que era bem delicada, né? Era um risco muito grande dela ter outro AVC. E ali eu tirei as alianças de casamento e ela entrou na UTI, né? E ali nós vivemos aquilo que era para durar alguns dias, acabou virando 2 meses, né? 2 meses que nós ficamos no Rio Grande do Norte. Nós pudemos contemplar ali o milagre de Deus, né? Que Deus interviu ali nas vésperas dos últimos exames ali para poder ver o que ia fazer uma cirurgia via catéter ou por intervenção cirúrgica na cabeça dela, né? Nós tivemos uma experiência que eu lembro que o Padre Jonas ligou, né? Ela já estava no quarto do hospital, tinha saído da UTI, estava no quarto do hospital. E o Padre Jonas pediu para falar com ela, né? O Padre Jonas conversou, falou e rezou por ela. E disse para ela: minha filha, peça um milagre. E aí ela pediu para ser curada ali, né? Ele rezou pelo telefone e abençoou. No dia seguinte, foi refazer os exames, né? E ali foi constatado o milagre, né? Pela medicina toda ali, foi constatado pela parte toda, na equipe toda dos neurocirurgiões do hospital, o que tinha no exame anterior, nos outros exames tinha desaparecido. Então, foi realmente, eles não sabem dizer, ó, estava aqui, mas agora não está 100% a correção dela, sem nenhuma intervenção. A gente contemplou esse milagre de Deus. Claro, todo esse processo foi de muito doloroso para mim, principalmente como esposo, né? Tudo aquilo que eu sonhei, que eu imaginei, né? Tive que entregar na mão de Deus. Uma experiência de muito abandono dos sonhos, né? Nossa, esperei tanto, né? Esperei todos esses anos para me casar e ter que entregá-la para ti, mas eu entrego. Então aquele momento que eu tirei as alianças dela na porta da UTI, foi ali o momento de eu entregar toda a nossa história nas mãos de Deus. Eu vi essa experiência. Eu só vou fazer uma pincelada aqui, mas você vai contar mais para frente, tá? Sobre a sua devoção a São José. Você, uma vez a gente almoçando, você falou sobre isso, né? Que quando ela estava ali doente ali na UTI, você começou a se apegar a São José. Isso a gente vai conversar mais para frente, para essa devoção. Mas existe um outro fato que aconteceu, que eu acho que te marca também, é a questão de um acidente. Esse acidente te marcou. Esse acidente, como a gente é da mesma turma, já está próximo ali já de quase 20 anos, né? 20 anos não, tá uns 17 anos mais ou menos, tá? O acidente foi em 2009, né? Ali, naquela experiência que eu tive que sair em missão, dirigir um carro da comunidade para São Paulo, né? Uma missa das entregas das relíquias de Dom Bosco, né? Foi eu, nosso irmão Aislan, que estava atrás de mim, a Isabel Guatura e a Carol, né? Estava no carro. E na volta dessa missão, nós capotamos com o carro, né?
E eu fiquei muito... que a parte do carro que capotou, bateu e aí entrou, né, o guidão, né, o volante ali, né, eu quebrei o joelho esquerdo, né, a perna direita, e a bacia ela abriu, né, e o Aislan ele estava sem cinto, né, então ele foi jogado longe, fora do carro, né. As duas irmãs ficaram dentro do carro ali, não sofreram, né, quase nada ali, né, e ficamos nós dois ali, fomos para o mesmo hospital em Taubaté, ficamos internados ali na UTI de Taubaté, e aí foi constatado que eu tive também embolia pulmonar, né? Nas vésperas da minha cirurgia, os médicos perceberam isso, e aí eu tive que ser levado em coma, induzido, né? E ele foi no dia 19 de dezembro, né, de 2009. Eu só fui acordar no ano seguinte, né, em janeiro. Então teve o Natal e o Ano Novo que eu passei dormindo, né? E na virada do ano, dia 31, né, o Aislan falece, né? Faleceu nosso irmão. E para mim essa foi uma virada de chave, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu experimentei ali o total abandono de Deus naquele leito de UTI, quando eu voltei do coma, eu vivi essa experiência. Depois, claro, eu descobri ali, foi me falado, né, que ele tinha falecido, Aislan, né? Não tive a oportunidade de vê-lo antes, de ver ali, né, como é que ele estava, né? Presenciei a experiência porque nós estávamos juntos na missa de Dom Bosco, né? Que nós recebemos as indulgências nessa missa, né, também. Mas ali foi uma experiência ali que esse acidente, esse milagre da minha vida foi um recomeço, né? Eu nasci de novo, né? Sempre quem passa por essa experiência pode falar. Foi uma experiência que eu recomecei minha vida, né? E eu aprendi lá na frente, no meu casamento, eu aprendi a rezar com aquele sofrimento. Por quê que eu falo isso? Eu sempre gosto de dizer, né, quando eu conto o testemunho desse acidente, a oração ela é uma porta aberta para a oração. Ou melhor, o sofrimento é uma porta aberta para a oração. Por quê? Porque tudo que eu estava sofrendo, eu não podia fazer nada. Eu estava ali num leito de UTI, eu fiquei sedado, e quando eu acordava ali eu não podia fazer nada, né? Eu não podia ter um texto na mão, eu não podia ter a Bíblia, né? Eu não podia rezar. Então o único jeito que eu podia rezar era com o que eu estava sofrendo. Aí eu fui aprendendo ali, naquele sofrimento, a rezar. Eu falo que na Canção Nova eu aprendi a rezar depois do meu ascendente. Antes eu achava que eu sabia rezar, mas não. É depois que eu descobri que a minha oração ela tinha mais qualidade quando eu trazia muita verdade para a minha oração. Porque ali não dava para mim mentir. Ali eu estava culpando Deus. Por que eu dirigi aquele carro? Por que eu aceitei, né? Eu estava ali todo quebrado, engessado, as duas pernas. Então, era a minha verdade que eu colocava para Deus ali. E que eu fui vivendo essa experiência com Deus, né? De abandono total, abandono nas mãos das pessoas, dos médicos, das enfermeiras ali, dos enfermeiros que passavam em plantão, né? De toda aquela realidade, quem já passou pelo uma UTI sabe ali, né, o que é. Então, foi uma experiência que eu aprendi a rezar. Eu gosto de falar muito isso. O sofrimento, qualquer sofrimento hoje que passa na minha vida, eu preciso rezar com ele. E foi isso que eu fiz lá no AVC com a minha esposa, né? E deve estar vendo dizer, nossa, esse rapaz sofreu muito, né? Quase morreu. E na hora de moldado casar, no sofrimento, né? E aí, claro, eu
fui aprendendo, né? Mas essa foi a minha pedagogia. Gosto de viver uma realidade que a gente diz muito na Canção Nova, né? O sofrimento aconteceu na minha vida e aí Deus me visita. Houve uma visita de Deus quando eu estava lá naquele hospital. E também é bom, né, Maurício, a gente sempre fazer uma memória disso, de que as pessoas acham que por você, porque nós somos consagrados, nós estamos isentos do sofrimento. Muito pelo contrário, né? Assim, nós também somos passivos ao sofrimento. E talvez o nosso diferencial é como que a gente lida com esse sofrimento. A gente às vezes busca mais a Deus, né? A gente no momento ali a gente não entende, não compreende, vive as mesmas dores de outras pessoas. Só que a gente fala assim: eu sou um servo de Deus, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar o meu olhar para Deus, eu vou ressignificar esse sofrimento, né? Porque só em Deus que a gente consegue dar volta por cima de todo esse sofrimento, igual você disse, né? Foi sofrimento basicamente na lua de mel, foi sofrimento para engravidar e ter o primeiro filho, foi sofrimento na família com o alcoolismo do pai, é um sofrimento com acidente. Então, para dizer assim, não termina por aí, a vida segue, só que aí a gente aprende a lidar com o sofrimento, né? Saber que o sofrimento também é uma via de santificação e de purificação, né? O sofrimento, hoje eu tenho para mim que ele faz parte da vida humana, né? Então, não que a gente vá pedir, não que eu peça, eu quero sofrer, né? Não, pelo contrário, né? A gente tenta até evitar o sofrimento, né? No dia a dia a gente evita, dirigindo, a gente tem aquele cuidado, né? Hoje, claro, né? Antes eu tinha aquele cuidado, né? Mas hoje eu estou dirigindo ali, eu tenho um cuidado a mais para não sofrer, né? Para não... Em todas as outras realidades, mas eu vou aprender, nós vamos aprendendo na Canção Nova aqui, não é porque eu agora estou seguindo Jesus, né? Estou isento de acontecer alguma coisa, né? Claro, né? Repito, não peço nenhum sofrimento, mas todo aquele sofrimento que entra na minha vida, que acontece, a gente faz dele oração, né? Dá um significado em Jesus Cristo, não? Eu me uno a Jesus Cristo. Ó, Jesus, se eu estou te seguindo, eu aprendi isso, né? E tento colocar em prática na minha oração diária. Jesus, se eu estou te seguindo, eu estou passando por esse sofrimento, então recebe agora, eu quero me unir a Ti, né? Nesse sofrimento. No Rafael, né? Na missão de Paulinho, ele passou por 3 pneumonias, 3 internações, né? Lá de 9 meses até quase 2 anos, ali, né? Um período que teve 3 internações, né? Uma de 1 semana, outra de 5 dias, outra de 3 dias, né? E para quem tem criança pequena sabe que é um sofrimento, né? Mas é aquilo, a gente vamos fazer desse sofrimento essa oração e dar significado, né? Eu não posso sofrer por sofrer. O sofrimento ele tem que ser uma escada, né? Sim. Que vai nos elevando e nos aproximando de Deus, né? Porque o próprio São Paulo ele diz, né? Eu uno a cruz de Cristo às dores que faltou na cruz de Cristo, né? Então, assim, a partir daquele momento que eu entendo que o meu sofrimento também agrega, né? Então eu falo assim, não é sofrer por sofrer, mas é você entender e falar assim, o meu sofrimento ele pode salvar almas, ele pode salvar a minha família, ele pode salvar os meus parentes, aqueles que me são muito caros, né? Então assim, só sofrer e você não oferecer, só maldizer ou murmurar, não vai mudar nada a situação, né, Maurício? Mas olhando agora, Maurício, conta para nós um pouco qual foi essa experiência que você tem vivido nos últimos tempos com a presença de São José. O São José ele entrou na verdade ele foi o santo que Deus escolheu para me moldar como homem, né? Para o resto da minha vida. Né? E o que marcou para mim, a primeira experiência que eu tive com São José foi no meu casamento, né? De eu ganhar um quadro imenso de São José, né? Que está na sala de casa. Né?
Tem muita coisa de São José lá em casa. Chega lá em casa, tem uma imagem grande de São José, né? E ali aquele quadro marcou muito, né? E nessa experiência com São José, ele começou no matrimônio, eu comecei a querer ler, saber mais sobre São José, né? A figura do esposo de Maria me chamava a atenção, né? E aí eu comecei a querer ler mais sobre São José, procurar livros, né? O primeiro livro que eu li ali no meu casamento foi o livro do Padre Jonas, Valei-me São José, né? Depois li o Glorioso São José, do professor Felipe Aquino, e outros, né, da Biblioteca Católica, né, também. E fui procurando cada vez mais conhecer um pouco de São José, né, porque eu via que ele queria entrar na minha vida para se tornar um referencial para mim de santidade. Então, hoje, no jeito que eu sou, com o meu temperamento, com os valores que eu aprendi, eu quero ser igual a São José. Não me contento, falo isso quando prego encontro para homens, eu não me contento em ser menos do que isso. Eu quero ser igual a ele, claro. Não ser como o pai adotivo, não. Na santidade que ele me indica. Porque se São José ele teve a capacidade e a oportunidade de educar Jesus convivendo com uma mulher sem pecado, que é a Virgem Maria, esse homem teve a oportunidade de ser santo, cheio de virtudes, né? Então, eu comecei a buscar isso. E uma experiência marcante foi quando, naquele processo que nós vivemos, eu e minha esposa, ela na UTI, né, chegou a mim, ali um amigo nosso, né, família que na época estava ali em Natal, que mora lá em Natal, né? Trouxe a experiência de eu ser consagrado a São José Peregrino, lá em Natal, que tem, né? E aí ele me convidou para a missa, né? Já que estava no hospital, eu fui para a missa de consagração a São José e lá eu recebi, né, o cordão com a medalha de São José, né, abençoada ali. Recebi a minha, que é essa aqui que eu ando até hoje, então o fio já rasgou, né? Mas essa é a medalha, a primeira medalha que eu fui consagrado a São José, né? Todo ano eu renovo a consagração, mas aqui foi a primeira consagração. E a dela também, que lá, depois, no outro dia eu fui e coloquei nela, na UTI. Então o milagre que Deus fez também passou pelas mãos de São José. E depois a gente foi vendo ali, né, no processo de recuperação dela, esse caminho que São José estava fazendo junto com a gente, em família, né? Mas eu fui vendo, nossa, realmente esse homem, esse santo, que eu não escolhi, né? Mas sim Deus escolheu para mim, né? Porque ele disse assim, não, você vai precisar desse santo para te ajudar. E aí até hoje eu fui procurando conhecer mais São José, o que os papas falam de São José, os santos, né? Falam de São José. E eu sou encantado com a vida dele, né? E aí, na missão de Paulínia, eu tive a oportunidade de começar um grupo junto com os irmãos de São José, né? Voltado para a formação específica de homem, né? Homem, você tem o seu jeito, mas o seu jeito precisa ser moldado espiritualmente a partir deste exemplo, né? Que é São José. Claro, serve para as mulheres conhecerem São José, sim, mas para nós homens que estamos à frente, que somos cabeça da casa, cabeça da família, nós precisamos deste referencial, né? Que a gente não pode se contentar a ser menos do que São José. Claro, tem as nossas devoções, né? Outros de outros santos, mas eu creio que todo homem ele precisa conhecer um pouquinho e saber um pouquinho da vida de São José. Então tenho muita coisa de São José. Tem a minha pulseira de consagração, né? Tem aquela de Nossa Senhora, então eu uso uma correntinha com a medalha de São José, que é igual essa aqui, só que pequena, né? Que aqui aí todo ano eu renovo minha consagração a São José.
E agora a gente estava conversando aqui antes de gravar aqui, você estava dizendo que está com esse trabalho agora com São José, né? Você está gravando alguns conteúdos para o YouTube, Isso. podcast, essas coisas que Tem tem relação. no meu canal, no Maurício Valente CN, né? Depois vai estar na descrição aqui do vídeo. E no meu canal lá tem muitas coisas, em pregações que eu falo só sobre São José, né? Playlist chamada São José Minha Referência, né? E ali tem muitas novenas, né? Esse ano eu gravei a novena, eu fiz chamado, né? Eu vi... me chamaram para gravar a novena de São José Operário, né? Então também tem lá no meu canal 2 ou 3 novenas de São José que eu já gravei, né? Tá lá também, né? E aí eu quero também já, né, ano que vem, começar a fazer todo ano, né, essa novena e conteúdos voltados para São José, né? Logo eu vou estar colocando mais coisas, mas já tem lá no meu canal do YouTube, né? Maurício Valente CN, você pode se inscrever lá e assistir todo o conteúdo que tem lá sobre São José, né? E agora, Maurício, a gente está encaminhando já para o final, né, do nosso bate-papo, né? Foi muito bom, passou rápido, né? E como que as pessoas te encontram nas redes sociais, né? Se você puder falar, né, quais redes sociais você usa, se utiliza para evangelizar, seria bom você deixar aqui para a gente, porque muitas vezes a pessoa quer te chamar para uma missão, Isso. quer te chamar para um grupo de oração, quer que você fale ali pro grupo dele, pro grupo dos homens, né? E se você puder deixar o seu contato aqui. Hoje o foco hoje que eu trabalho muito na questão da cura interior para casais, né? E já que a gente prega encontro de cura interior voltado para casal, mas também para essa linha de homens, né? Essa formação de homens. Então, o meu coisa é o mesmo para todos: Facebook, Instagram e YouTube, né? E agora o TikTok também, que eu coloquei lá, né? Maurício Valente CN, né? Então é @Maurício Valente CN, né? Você pode ser que é CN de Canção Nova, né? Então, Maurício, tudo junto, Maurício Valente, CN, você entra lá no Instagram, você pode mandar uma mensagem, né? Ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Você pode vir no meu grupo de oração, né? A gente sai bastante missão, e aí eu vou passar lá o contato da pessoa que cuida da questão da agenda, né? Para poder estar agendando para mim ir no seu grupo de oração, na sua paróquia e na sua comunidade. Maurício, muito obrigado mesmo por você participar desse nosso segundo episódio do podcast. Foi uma grata satisfação ter aqui, ouvir um pouco a sua história, né? Porque a gente só vai escutar essas histórias de pessoas simples aqui nesse podcast, porque geralmente a gente escuta de pessoas que já são mais conhecidas e aquilo e tal. Esse podcast tem a intenção mesmo de trazer pessoas que são mais anônimas, que estão mais nos bastidores, né? Mas que não deixam de evangelizar. Então foi uma grata satisfação ter você hoje aqui e que você possa voltar outras vezes, né? Porque eu já estou sabendo aí que você está falando que você já tá meio que escrevendo um livro aí também, né? Estou estudando também teologia. Está fazendo o nosso teólogo aqui. Eu te agradeço a presença de vocês. Se vocês estiverem assistindo esse podcast, comentem aqui e compartilhem cada vez mais. Um abraço, até a próxima.